Olá, aqui é o Edson Pinzon, mais uma vez com você, para conversarmos sobre o nosso Pitadas de RPJ. Importantes dicas que eu estou te transferindo, válida para os regimes de lucro real e algumas para o regime de lucro presumido. Não esquece, porém, inscreva-se, por favor, aqui no meu canal no YouTube para acompanhar essas importantes dicas, novidades, informações desse nosso universo contábil tributário. O assunto que eu quero ter com você agora chama-se contabilidade integrada e coordenada de custos e a sua exigência para as empresas no regime de lucro real. Isso mesmo. A contabilidade integrada e coordenada de custos, ela está no artigo 306, parágrafo 2º do atual regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580/2018. E o que diz a contabilidade integrada e coordenada de custos? Qual é o seu princípio? Nós temos aqui que determinar o estoque monetário, ok? Ao final de cada mês, isso mesmo, fica a dica. A exigência para o chamado custeio por absorção, já converso um pouco mais sobre isso. A exigência do custeio por absorção para as empresas industriais e de serviços é em periodicidade no mínimo mensal. Mesmo que você apure o IRPJ por trimestre, não pode se aguardar o final do trimestre para se efetuar a absorção dos custos indiretos de fabricação ou relacionados à prestação de serviços. Legal? Outro critério, ele deve estar necessariamente apoiado nos valores escriturados pela contabilidade. Portanto, no caso de você que, por exemplo, é indústria, há necessidade de se manter um grupo apartado denominado custos de produção, e os valores imputados nesse grupo de custos de produção sejam relacionados a custos diretos ou indiretos, que sofrerão via de regra o rateio. Esses custos devem ser absorvidos nos estoques produzidos daquele mês e, por consequência, na sua contabilidade, o valor líquido do agrupamento sintético deve estar iniciando e encerrando o mês como igual a zero. Não esquece, então. Então vamos lá. Você está no lucro real? Estou. É obrigada a contabilidade integrada e coordenada de custos? Sim. Você é comércio? Bom, se eu sou comércio, não tem custeio por absorção. Porém, você tem que respeitar e utilizar o chamado inventário permanente de estoques, que é aquele que a cada entrada, a cada compra, ele vai o quê? Revalorizando o teu estoque. Quais são os métodos aceitos pelo fisco para valorização desse estoque para fins do chamado CMV, que é o custo das mercadorias vendidas? Basicamente, custo médio e também o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Em algumas situações, para determinados segmentos de negócio, é utilizado também o chamado identificação específica, conhecido no jargão popular como custo específico. Exemplo, concessionárias costumam se utilizar desse método. E também, desde que você não ultrapasse o período de apuração válido para fins de RPJ, poderá usar nos meses intermediários o chamado custo padrão. Então, no caso de uma empresa que é lucro real anual, poderá adotar de janeiro a novembro o custo padrão, mas necessariamente em 31 de dezembro
tem que efetuar os ajustes decorrentes das divergências entre o custeio por absorção e o custo padrão, para não deixar nenhum tipo de diferença extravasar e ultrapassar o período de apuração seguinte. Não esquece então. Então, pois bem, registro permanente de estoques. Posso usar o periódico no lucro real? Você não pode. Mas eu vejo aí no dia a dia, infelizmente, empresas no lucro real e que estão utilizando o inventário periódico, que é aquele em que se faz uma contagem no final do período, apura-se as quantidades com base no preço mais recente de compra. Aí você chega ao valor monetário deste estoque e o CMV por diferença, no caso do comércio. Não pode, pessoal. Quem está no lucro real não pode fazer uso do chamado inventário periódico. Pois bem, essa era a dica que eu queria te passar relacionada ao tema contabilidade integrada e coordenada de custos. Não esqueça, inscreve aqui no meu canal no YouTube para acompanhar importantes informações, notícias e dicas, bem como nas demais redes sociais.